Olá amigos, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos aprender um truque de cálculo bem interessante para você usar quando você estiver resolvendo uma questão de matemática financeira e especificamente uma questão de juros compostos, ok? Então nosso vídeo de hoje é isso, você vai aprender um truque de uma vez por todas, um truque de cálculo muito bacana para agilizar em determinadas situações a sua resolução de uma questão de juros compostos, ok? Então vamos trabalhar uma questão da Banca Vunesp, é uma questão recente, não é uma questão difícil em absoluto, mas você vai aprender como acelerar a sua resolução, levando vantagem sobre a concorrência e principalmente ganhando tempo na hora da prova. Uma prova de matemática financeira, resolvendo questões de matemática financeira, o tempo é o seu maior aliado, pode ser também o seu pior inimigo. Então nós temos que controlar o tempo e fazer de tudo para conhecer atalhos de resolução, ok? Vamos juntos, vamos lá, a questão diz assim: Joana Dark aplicou R$10.000 em um investimento de curto prazo, 3 meses, a uma taxa de juros compostos mensal de 3%. E aí a questão, embora tenha falado aqui em 3 meses, ela pergunta assim, ao final do segundo mês ela terá, então a historinha dos 3 meses foi só para tentar confundir alguém, tá certo? Na verdade vamos trabalhar com 2 meses de aplicação. Então, anotando aqui os dados da questão, nós temos que o capital aplicado foi de R$10.000, um capital aplicado de R$10.000 a uma taxa, ok? Uma taxa de juros compostos de 3% ao quê? Ao mês. Ele falou, ó, taxa mensal, tá? Esse capital vai ficar aplicado durante 2 períodos, 2 meses, e a questão quer saber, ao final desse segundo mês, qual vai ser o montante, quanto é que ela vai dispor nesta aplicação. Ora, uma vez que já percebemos claramente, o enunciado foi expresso em informar que estamos trabalhando com juros compostos, você coloca no papel a equação fundamental dos juros compostos que diz montante é o capital que multiplica 1 mais I, a taxa, elevado a N. Para podermos aplicar esta fórmula, só precisamos exclusivamente verificar se a taxa e o tempo já estão na mesma unidade. E é o caso. A taxa é mensal, o tempo também está em meses, ou seja, já podemos fazer o copiar-colar e aplicarmos a fórmula, a equação fundamental aqui dos juros compostos. E aí teremos, montante é aquilo que estamos querendo saber, é igual ao capital, que é 10.000, que multiplica 1 mais a taxa I é 3%. Em termos unitários, 0,03 elevado ao tempo, são 2 períodos. Ah, professor, aqui está tranquilo, né? Expoente 2, só que aqui nesse momento, o seu concorrente vai perder um tempinho fazendo esta conta. E eu quero dizer a vocês que o resultado desta conta é 1,0609. Olha aí. Ah, professor, olha aqui para mim. Você deve estar se perguntando. O professor já sabe decorar dessa conta, né? Já sabe decorado. Ou então tem anotado aqui no papel. E não é nada disso. É justamente este o truque que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje. Existe uma maneira rapidíssima de você calcular este parêntese, justamente o parêntese que aparece na fórmula dos juros compostos, o parêntese 1 mais I elevado a N, quando este expoente, o tempo, o prazo de duração da aplicação de juros compostos for de 2 períodos. Ah, então estamos falando de um caso específico. Você está trabalhando uma operação de juros compostos e o expoente do parêntese 1 mais I elevado a N, este N, o tempo de duração da aplicação, é de 2 períodos, ok? Vamos aprender como é que se faz, como é que se conhece esse truque? Vamos lá.
É muito fácil, muito fácil. Vamos trabalhar aqui com uma taxa de 1%. Se a taxa é 1%, o parêntese ficaria assim, ó. 1 mais a taxa I, 0,01, 1% em termos unitários, elevado a 2. Repare que esse truque só vale para o tempo 2 períodos, o expoente 2. E aí, professor, como é que fica? Fica assim, ó. Dê uma olhadinha aqui, ó. O resultado desse parêntese começa sempre assim. 1, e aí nós temos 4 dígitos. Os 2 primeiros dígitos servem para a soma. E os 2 últimos dígitos servem para a multiplicação. Soma de quem, professor? Multiplicação de quem? Ora, da taxa estamos trabalhando com 1%. Então pegue este 1. Pegue este 1 e aqui faça. Quanto é 1 mais 1? 1 mais 1 é 2, professor. 2 em 2 dígitos fica 0,2. Agora faça a multiplicação. Quanto é 1 vezes 1? 1 vezes 1 é 1. Em 2 dígitos ficamos com 0,1. Então aqui está. 1,0201 é o resultado de 1 mais 1% elevado a 2. Ah, professor, é só assim, é? É só assim. Estejamos agora trabalhando, veja, estamos trabalhando com a taxa de 2%. 2% ao período. Você vai fazer as contas numa operação de juros compostos, vai aparecer na fórmula esse parêntese. 1 mais a taxa I, 2% em termos unitários, é 0,02, elevado a 2 períodos. Vou repetir, esta dica só vale para expoente 2 do parêntese da fórmula dos juros compostos. E aí, vamos lá, como é que vai ficar? O resultado vai ser sempre assim, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. 1, e aí aparecem, ó, 1, 2, 3, 4 dígitos. Os 2 primeiros dígitos servem para a soma. Os 2 últimos dígitos servem para a multiplicação. Quem é que eu vou somar e quem é que eu vou multiplicar? Ora, se eu estou trabalhando com a taxa 2%, é justamente o 2 que você vai usar na soma e na multiplicação. Quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4, professor. Em 2 dígitos, 0,4. Quanto é a multiplicação? 2 vezes 2, professor, também é 4. Em 2 dígitos, 0,4 de novo. E aqui está o resultado de 1 mais 2% elevado ao quadrado. Se eu estiver trabalhando com a taxa de 3%, vamos lá. O parêntese da fórmula dos juros compostos ia aparecer assim, ó. 1 mais 3%, taxa, em termos unitários, elevado a expoente 2. Como é que vai ficar aqui esse resultado deste parêntese? 1,4 dígitos. Os 2 primeiros dígitos para a soma, os 2 últimos dígitos para a multiplicação. Vamos para a soma. Quanto é 3 mais 3? 3 mais 3 é 6, professor. Em 2 dígitos, 0,6. E o produto, a multiplicação, 3 vezes 3 dá 9. Em 2 dígitos, 0,9. Opa, olha aí, professor. Então já sei que 1 mais 3% elevado ao quadrado é 1,0609. Se eu estiver trabalhando, você já entendeu, mas vamos treinar aqui só mais um pouquinho. Com uma taxa de 4%. Mesma coisa, olha o parêntese. 1 mais 0,04 elevado a expoente 2. Já falei, vou falar de novo. Esta dica só vale quando o expoente for igual a 2, ou seja, o nzinho de 2 períodos, 2 períodos. O resultado começa sempre assim, ó, 1,4 dígitos. Os 2 primeiros dígitos valem para a soma e os 2 últimos para a multiplicação. E agora vamos trabalhar com 4. Quanto é 4 mais 4? 8. Em 2 dígitos, 0,8. A multiplicação, quanto é 4 vezes 4? 16. Então, 1,0816 é 1 mais 4% elevado ao quadrado.
Ok? Vamos fazer só aqui mais um pouquinho. Vamos aqui. Vamos lá. Se eu estiver trabalhando com uma taxa de 7%, como é que fica o parêntese? 1 mais 7%, 0,07 elevado a 2. Olha aí, gente, ó. 1, os tracinhos da soma, quanto é 7 mais 7? 14. Os tracinhos da multiplicação, quanto é 7 vezes 7? 49. Olha o resultado, como vai ficando rápido. Como vai ficando rápido este cálculo do parêntese que aparece na fórmula dos juros compostos. Quem estudou comigo, quem já fez comigo o curso regular de matemática financeira, lá no olaamigos.com.br, sabe que eu chamo este parêntese aqui, eu dei para ele um apelido, o parêntese famoso da matemática financeira. 1 mais 8% elevado a 2, como é que fica? Aí, ó, 1, 2 tracinhos para a soma, 8 mais 8, 16. 2 tracinhos para a multiplicação, 8 vezes 8, 64. Enquanto o seu concorrente ainda está fazendo essa conta, você já se adiantou, já sabe quanto é. Então voltemos aqui para a nossa questão. Olha lá, ó, vou fazer aqui de novo. A gente está calculando uma operação de juros compostos, apareceu o parêntese 1 mais i elevado a n, e reparamos aqui que o expoente é 2. Se o expoente é 2, eu não preciso perder tempo fazendo esta conta. 2 tracinhos para a soma. Olha, a taxa é 3%. Quanto é 3 mais 3? 6 em 2 dígitos, 0,6. Quanto é o produto, a multiplicação? 3 vezes 3, 9 em 2 dígitos, 0,9. Resultado do parêntese, 1,0609. Multiplicar por 10 mil é deslocar 1, 2, 3, 4 casas para a direita. E aí teremos que o montante será igual a, olha a vírgula, 1, 2, 3, 4 casas para a direita, R$10.609. Aqui está o montante, aqui está a resposta da questão, 10.609. Você chega aqui e assinala D de dado. Repito, não era uma questão difícil em absoluto, era uma questão simples, mas você acelera a sua resolução e ganha tempo, e tempo é ouro numa prova de matemática financeira, ok, gente? Então, olha lá, meus parabéns, vamos comemorar, você aprendeu uma dica muito, muito interessante, tá joia? Eu sou o professor Sérgio Carvalho, você já sabe disso, e você me encontra, além de aqui no nosso canal do YouTube, no nosso portal, a nossa casa, olaamigos.com.br, o site de concurso do professor Sérgio Carvalho. Um forte abraço a todos e a gente se vê.